Oi, som, oi, oi, som, oi. Oi. Boa tarde, graça e paz. Nós vamos dar início, portanto, aqui ao nosso culto de celebração ao Senhor, neste domingo, tá certo? Culto presencial e online, aqui da PIB de Timbaúba, Igreja Batista em Timbaúba dos Batistas, Rio Grande do Norte. Então, você que nos assiste através de nossa rede social, também nosso Facebook, sejam todos bem-vindos, participe juntamente conosco em mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, tá certo? Então vamos estar aí louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Eu vou começar aqui orando, entregando essa programação, entregando esse culto aí nas mãos do nosso Senhor, para que Ele possa dirigir, tá certo? Esse culto e possa falar grandemente aos nossos corações. Oremos. Senhor Jesus, te damos graças por mais um dia de vida, te damos graças porque Tu és um Deus forte, Tu és um Deus poderoso, e nós estamos aqui nesse fim de tarde, início de noite, para adorar o Teu santo nome, para declarar a Tua grandeza. Estamos aqui com o objetivo, ó Pai, de adorar ao Senhor, ó Pai, falar das Tuas maravilhas, render, ó Deus, se render aos Teus pés, diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que Tu és um Deus justo, que Tu és um Deus fiel, que Tu és um Deus que perdoa, que Tu és um Deus que ama, que Tu és um Deus, ó Pai, que opera maravilhas todos os dias em nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, para Te engrandecer, dizer que o Senhor é maravilhoso, dizer que não existe outro Deus como o Senhor, que Tu és o Deus Criador dos céus e da terra, Tu és o único que é digno de receber toda adoração e todo louvor. Nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, para louvar esse grande Deus, mas também para escutar da Tua palavra e pedir a Tua orientação, Deus, para esse culto. Que o Espírito Santo de Deus esteja usando o pregador, esteja usando o momento de louvor, tudo que vai acontecer aqui, que o Espírito Santo de Deus possa nos dirigir, para que a gente possa aprender mais de Ti e crescer, ó Pai, em santidade, através da obediência, através da Tua palavra. Eu entrego tudo que vai acontecer aqui em Tuas mãos, seja feita a Tua vontade, no nosso meio, neste lugar, hoje e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos dar início, portanto, aqui ao nosso culto. Quero convidar já o irmão Leandro para trazer aqui o primeiro louvor dessa noite. Você que nos assiste também nas redes sociais, pode curtir, compartilhar, tá certo? Esse link aí, para que outras pessoas também possam assistir o nosso culto. Convida os seus amigos, seus familiares e venha adorar a Deus juntamente conosco nessa tarde maravilhosa. Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã.
Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, ó Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar o pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, ó Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sem vestar, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, tudo governa. Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica. Abra sua Bíblia aí no Salmos 119. Livro de Salmos, capítulo 119. É o maior capítulo, né, da Bíblia. Nós vamos ter aí a leitura nos versículos 105 ao 112. Salmos 119, o versículo 105 até o 112. E quem encontrou, vai ficando em pé em reverência à palavra do Senhor, para que a gente possa acompanhar essa leitura. Vou repetir: o livro de Salmos, capítulo 119, o versículo é a partir do versículo 105, do 105 até o versículo 112. É um texto muito conhecido entre nós, que vai falar que a palavra de Deus, ela é luz que ilumina os nossos caminhos. Diz assim, versículo 105: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Versículo 106: cumprirei o juramento que fiz de seguir todos os teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis, conserva-me vivo. Versículo 108: ó Senhor, aceita a minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto não esqueço da tua lei. Versículo 110: os maus amarraram uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedeci aos teus mandamentos. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre, elas são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Amém? Eu quero focar no versículo 111, onde diz: os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre, eles são a alegria do meu coração. E é aqui onde nós devemos focar. Qual é a sua riqueza e qual é a alegria do seu coração, né? Que a nossa riqueza esteja no Senhor,
que a nossa alegria esteja no Senhor, não nas coisas materiais, não em pessoas, mas somente em Deus. Que a gente possa ter esse foco, esse alvo na nossa vida. A minha alegria não está nessas coisas passageiras. A minha alegria está num Deus que é eterno, que tudo fez, que tudo criou. Ele é a minha maior riqueza. A minha maior riqueza é o Deus que eu sirvo. Eu posso ter minha família, meus bens materiais, posso ser tudo isso, mas a minha riqueza maior chama-se Deus. Ele é a minha riqueza. Vamos orar. Senhor, ó Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, início de noite, para declarar que o Senhor é a nossa maior riqueza. Sim, ó Deus, queremos declarar que a nossa alegria está no Senhor, está em Te servir, está em ouvir a Tua palavra, está em ler a Tua palavra, está em praticar a Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada, ó Pai, que ilumina nossos pés. Os inimigos até tentam, Senhor, nos destruir, eles colocam armadilhas, ele tenta a todo momento nos destruir, mas a nossa segurança, a nossa vida está em Tuas mãos, Senhor Jesus Cristo. O Senhor venceu a morte e nós também venceremos, triunfaremos, porque o Senhor, ó Pai, nos deu a vida eterna, através, ó Pai, da Tua morte lá na cruz, onde o Senhor fez um gesto magnífico, extraordinário, que nenhuma outra pessoa podia fazer, ó Pai, para salvar toda a humanidade. Então, Senhor, nós estamos seguros em Ti, nós estamos, ó Pai, totalmente seguros em Teus braços. Não importa o que aconteça nesse mundo, não importa as situações, não importa as dificuldades, não importa as coisas que vão acontecer. O que importa é que o Senhor é a minha alegria e ninguém pode roubar. O Senhor é a minha riqueza, que nenhum ladrão pode tirar de mim. Obrigado, Senhor, obrigado por me salvar, obrigado por perdoar os meus pecados. Obrigado, Senhor, por esse momento de estar aqui nesse culto para escutar a Tua palavra, para aprender, para louvar. Oh Deus, obrigado. Tu és um Deus muito bom, Tu és um Deus maravilhoso. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti todos os dias da minha vida. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Vamos escutar mais um lindo louvor com o nosso irmão Leandro. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Suas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. As minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar,
Você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. A minha presença tu vais prosperar. Amém. Amém, louvado seja Deus, né? A canção muito linda, também nos faz refletir. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, né? Todos os dias, por tudo que Ele tem feito. E precisamos crer, precisamos acreditar no Deus a qual nós servimos, né? Porque realmente Ele é poderoso. Quando nós falamos que Deus é poderoso, que Ele é o grande, é o Criador dos céus e da terra, realmente Ele é. E somente nele nós encontramos força, nos encontramos ânimo, tá certo? Para continuar firmes todos os dias da nossa vida, vencendo os obstáculos, vencendo as dificuldades. Talvez você chegou aqui cansado, né? Não às vezes fisicamente, mas cansado de sofrer, cansado de chorar, cansado de tantos problemas que afligem a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Mas para esse cansaço mental, físico ou espiritual, o nosso Deus, em Deus, nós encontramos também descanso absoluto. Então precisamos descarregar, né? Entregar a Deus. A palavra dele diz que venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, que eu vos darei descanso. Então o nosso Deus realmente Ele tem alívio, Ele tem descanso para todos nós. Então não importa as circunstâncias da sua vida, Deus que está no controle está tomando conta de tudo, certo? Que você sinta a paz, a força, o renovo de Deus em sua vida, porque Deus com certeza está a nos socorrer, está a nos ajudar, porque Ele é um Deus muito bondoso. Louvado seja Deus por isso. Vamos fazer agora a nossa reflexão. Abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2. É um pequeno livro, né, do Novo Testamento. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade até de encontrar, mas fica aí depois de Tessalonicenses e depois de Timóteo, né? Tem 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, depois 1 Timóteo, depois 2 Timóteo, e aí nós chega ao livro de Tito. Então você vai passeando aí na sua Bíblia, vê aí onde está Colossenses, Tessalonicenses, depois Timóteo. Logo após Timóteo, a gente chega aí no livro de Tito. Você também pode recorrer, né, à sua Bíblia, ela tem todos os livros da Bíblia dizendo a página, né? Não é vergonha não, viu, irmão? Claro que a gente deve saber manusear a Bíblia, né? Quando a gente falar um livro, a gente já tem que ter ideia de onde fica. A escola bíblica, a gente várias vezes já teve aulas aqui falando sobre os livros da Bíblia, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, como localizar. Mas se você tem alguma dificuldade, não tem problema, você pode procurar aí nas suas primeiras folhas da Bíblia a numeração, a página, tá certo, do livro que você vai encontrar. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, do 11 ao 15. Tito 2, do 11 ao 15.
Os irmãos podem ficar sentados mesmo para a gente fazer essa leitura. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. O tema da mensagem de hoje é a igreja que queremos ser. E nós vamos aprender um pouco lendo essa carta. Diz assim, versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Versículo 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Versículo 15: e é isso que você deve ensinar, exortando e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém? Deixa marcado aí esse texto, fica aí na sua Bíblia, que depois a gente vai retornar a ler esses versículos. Mas como eu falei para vocês, o tema da mensagem de hoje é a igreja que precisamos ser. Que tipo de igreja nós precisamos ser nesse século, nesta era presente que nós estamos vivendo? Sabemos que tantas igrejas têm vivido desvios doutrinários, desvios da palavra de Deus, muito, digamos assim, muito fora realmente da linha, né? A linha é a palavra de Deus, a reta. E tem igreja que está se desviando muito dessa reta que é a palavra de Deus, né? Com doutrinas falsas, com ensinamentos falsos. E diante desse contexto, nós precisamos continuar perseverando como uma igreja fiel ao Senhor. Então, esse texto vai nos dar aqui algumas informações de a igreja que nós precisamos ser. E a igreja não é o prédio que nós estamos, certo? A igreja é eu e você. Então, que igreja nós precisamos ser? Que crente eu preciso ser? Que discípulo você precisa ser todos os dias da sua vida? E para a gente falar que igreja nós precisamos ser, né, eu me lembro muito de algumas receitas. Toda receita tem um segredo, né? Toda a história de um grande escritor, de um pintor, de alguém que fez sucesso no mundo, que geralmente vai escrever um livro contando a história da sua vida, ele conta alguns segredos, né? Para que, por exemplo, eu vivi 80 anos com muita saúde. Qual é o segredo de você chegar até os 80 anos com saúde? Ou então uma receita de um bolo. Você chega em alguns lugares que você vai comer um bolo, esse bolo é diferenciado. Existe uma receita secreta, algo que é colocado naquele bolo, que você pode tentar imitar, mas você não vai conseguir se você não tiver aquela fórmula, né? Veja aí, temos uma marca de refrigerante que todo mundo quer, né, descobrir como é que faz para chegar naquele gosto. Mas muitas tentam, mas não conseguem, né? Ou seja, existe um segredozinho. E para a gente ser uma igreja relevante, para a gente ser uma igreja que vive de acordo com a palavra de Deus, também existem alguns segredos, alguns temperos que nós precisamos colocar em nossa vida. Eu costumo dizer que pense agora num iceberg, que é uma grande pedra de gelo no oceano, certo? Hoje a gente olha para algumas igrejas, para algumas vidas de pastores, missionários, de discípulos, e a gente admira, que homem de Deus, que igreja abençoada, essa igreja é um exemplo para a cidade, essa igreja é uma referência. E aí você vai ver um iceberg, né? Tem só aquela ponta do gelo para o lado de fora, e a parte exterior. Você vê aquele sucesso, aquela igreja bombando, aquele discípulo bombando, é aquela parte de fora do iceberg. A parte de baixo, né, é bem profunda, que a gente não consegue ver. O iceberg no oceano, ele tem muitos metros de profundidade. E essa profundidade são as raízes, né? Como uma árvore também, né? Tem árvores que têm raízes profundas. Então, quando você olha para aquela pedra de gelo, você vê aquela ponta de gelo lá de fora, você não imagina o alicerce que tem lá embaixo. Quantos metros abaixo do nível da água, né, do mar, do oceano, tem aquelas pedras de gelo, aquelas rochas de gelo ali embaixo.
E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Nós vamos descer, nós vamos se aprofundar, nós vamos descer esse iceberg e conhecer a estrutura. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso ter no meu alicerce? Né? Afinal de contas, essas paredes aqui estão em pé, mas elas têm um alicerce por debaixo, tem uma estrutura por debaixo, que faz com que essas paredes fiquem em pé. Assim também é a vida de um crente, de um cristão. A gente precisa ter um alicerce para a gente ficar de pé. Um crente sem alicerce, ele cai. Um crente sem alicerce é aquela casa lá, no texto da Bíblia, que vai falando que veio o vento, que veio a tempestade e caiu, porque não estava firmada sobre a rocha. Então nós precisamos ser uma igreja de sucesso. A Igreja Batista de Timbaúba precisa ser uma igreja de sucesso. Não sucesso na ótica do mundo, né? Ter muitas curtidas, ter muitos likes, ser uma igreja, enfim, bastante conhecida na cidade e tal. O sucesso que eu estou querendo dizer aqui é que a Igreja Batista de Timbaúba precisa ter sucesso em obediência à palavra de Deus. Sucesso é obedecer a Deus. Quem obedece a Deus é uma pessoa de sucesso. Aqui eu não quero ligar sucesso a bens materiais, a nível de escolaridade, a trabalho, não. Sucesso na vida é quem obedece a Deus, é quem tem intimidade com Deus. Isso é que eu chamo a pessoa ter sucesso. Então, meus amados irmãos, esse texto que a gente vai ler, vai falar um pouco sobre como a gente ser uma igreja de sucesso. Vai falar como a gente deve ser um crente de verdade, né? Como nós devemos agir, que igreja nós precisamos ser para a cidade de Timbaúba. Em primeiro lugar, vamos ler aqui o versículo 11. Versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Tito capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E o que significa essa graça salvadora que deve nos impulsionar a ter uma vida de sucesso, a ter uma vida cristã de sucesso? O que seria essa graça salvadora que está escrito aí em Tito capítulo 2, versículo 11? E aqui eu vou falar 4 princípios que nós precisamos ter na nossa vida para ser uma igreja de sucesso. E o primeiro princípio está aqui no versículo 11, quando diz aqui que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso significa dizer que nós temos uma oportunidade de ter uma nova vida. Deus nos deu uma oportunidade de ter uma nova vida. O que é graça? Graça é um favor imerecido de Deus, é um presente que Deus dá a gente e a gente não merece, certo? Graça é um favor imerecido. É eu receber um presente sem eu merecer. Eu não mereço ser salvo, eu não mereço ter uma nova vida, mas a graça de Deus chegou até mim e eu posso ter hoje uma nova vida. Então, um primeiro princípio que a igreja precisa ter é uma nova vida. Ah, Will, que sim, mas eu tenho uma nova vida. Será que a gente tem de fato realmente uma nova vida? Será que essa graça salvadora que foi manifesta através de Jesus Cristo, revelada através de Jesus, me fez ser uma nova criatura? Será que eu nasci de novo? Ou será que eu estou aqui dentro da igreja apenas como um passatempo, como um clube, como uma ONG, sei lá, apenas para se reunir com a galera e no retiro comer um churrasco, enfim, coisa e tal? Deus nos deu a oportunidade de uma nova vida. Se Deus nos deu uma nova vida, nós precisamos viver essa nova vida. Viver essa nova vida. A graça de Deus, quando nos encontra, a salvação, quando nos encontra, ela nos transforma em outro ser. Diz já Paulo: as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. É uma nova forma de se comportar. É uma nova forma da gente enxergar o mundo. A gente já não quer compactuar, a gente já não quer mais viver as coisas desse mundo, porque a graça de Deus que se manifestou salvadora através de Jesus me fez ser uma nova pessoa, uma nova criatura.
Então, o primeiro princípio que nós precisamos ter na nossa vida enquanto cristão é realmente, de fato, ser uma nova pessoa, uma nova vida. A gente tem que tomar cuidado, porque aqui e acolá parece que alguns velhos hábitos do velho homem, de quando a gente não era crente, ela quer voltar. Muitos comportamentos nossos são comportamentos muitas das vezes do velho homem. São áreas da nossa vida que a gente não deixa Deus trabalhar. Então a gente precisa vigiar a nossa vida, nossas atitudes. O que é que eu faço? Se eu estou sendo correto no meu trabalho, nos meus estudos, se eu estou sendo uma pessoa realmente que sou exemplo dentro de casa, um bom esposo, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom pai, se eu tenho guiado os meus filhos, se eu tenho ensinado os caminhos do Senhor para os meus filhos, para os seus filhos, no caso aqui para quem é pai e quem é mãe. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar. E eu fico triste muitas das vezes encontrar pais dentro de igreja que não ensina para seu filho a palavra de Deus. Nós devemos ensinar os filhos a palavra de Deus. Desde pequenininho devemos ensinar para ele, falar para ele quem é Deus, quem é Jesus e qual foi essa obra redentora que ele fez. Desde pequeno para os filhos. E nós jovens devemos nos dedicar, aproveitar a nossa juventude, a nossa força, o nosso vigor para servir a Deus. Porque os jovens do mundo, eles se dedicam o máximo a quê? A viver a vida deles, que acham que é boa, nas drogas, na prostituição, nas farras, nas bebedeiras, nas festas. Eles viram noites e noites, né? Nós temos um carnaval aqui muito famoso na cidade vizinha, que são 7, 8, 10 dias de festa, e os jovens estão lá os 10 dias, manhã, tarde e noite, se divertindo, gastando toda a sua força e toda a sua energia para as coisas do mundo. Aí, às vezes a pessoa se converte, quando vem para a igreja tem preguiça de sair para evangelizar. Então, você está perdendo essa oportunidade. Deus te salvou, Deus te deu uma nova vida. A graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. A graça de Deus me encontrou, e agora eu tenho que ser um jovem que tenho que gastar as minhas energias, as minhas forças, para quê? Para evangelizar, para estar na casa de Deus, para, enfim, se envolver na obra do Senhor. Então tem muitos jovens falhando nisso, que quando era do mundo gastava as suas energias com as coisas do mundo, e depois que vem para a igreja parece um idoso de bengala, né? É preguiçoso, é relaxado, quer fazer as coisas de qualquer jeito. A gente não pode ser assim. Por quê? Porque a graça se manifestou na nossa vida, e quando a graça se manifesta na nossa vida, ela faz a gente ser uma nova criatura. Então está aqui um primeiro princípio para uma igreja, tá certo, de sucesso. Uma igreja de sucesso é a pessoa que aproveita a oportunidade de uma nova vida. Ei, Deus te deu uma nova vida. Viva uma vida que agrada a Deus. Gaste suas energias, gaste suas forças para cumprir a vontade de Deus, para ser um homem e uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus. Deus lhe deu uma nova vida, gente. Isso significa muita coisa. Imagina se a gente não estivesse aqui agora, se a gente não tivesse conhecido a Jesus, onde a gente estaria? Talvez o esposo traindo a esposa, talvez numa mesa de um bar, talvez debaixo de 7 palmos no cemitério, talvez numa depressão, numa situação muito complicada, mas nós estamos aqui na casa do Senhor. Ele abriu os nossos olhos para que a gente viva uma nova vida e não fique com aquela velha vida. Então nós precisamos diariamente viver essa nova vida, gente. A gente é nova criatura, a gente nasceu de novo. O nosso Deus nos deu a vida eterna, uma nova forma de viver o mundo. Então, a graça de Deus, ela foi manifesta para todos os homens, para dar uma oportunidade de uma nova vida. Talvez você que nos assiste também aqui nas redes sociais ainda não tenha essa nova vida. Você ainda é o velho homem,
você ainda não entregou sua vida a Cristo, eu te convido que a graça de Deus te alcance no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que você conheça a Jesus, que você a partir de hoje viva uma nova vida. Meus amados irmãos, quando diz aqui que a graça de Deus se manifestou salvadora, ele está querendo dizer quem é essa graça. A graça é Jesus. É Jesus vindo a esse mundo, é Jesus operando o seu ministério, é Jesus lá na cruz, é Jesus ressuscitando, é Jesus trazendo a salvação a todos os homens. Isso é graça, isso é a graça que foi manifesta, que foi revelada. Então quem conhece a graça, se submete à graça. Olha só isso, quem conhece a graça, se submete à graça. Isso significa dizer o quê? Que a partir de agora que eu tenho uma nova vida, eu vou me submeter, essa minha nova vida, a Jesus que é o Senhor, que é o meu senhorio. Ou seja, as minhas escolhas, o meu casamento, o meu trabalho, está submisso a Jesus. Ele agora é que vai controlar. Ele agora é que vai dizer sim e não. Vá, volte, avance, pare, e eu vou somente obedecer. Isso é você ser submisso, é conhecer o senhorio de Deus na sua vida. Então, um primeiro princípio dessa noite, que nós aprendemos nesse texto, que Deus nos deu a oportunidade de viver uma nova vida. O que é que você tem feito com essa nova vida? Você tem sido exemplo para os seus amigos? Você tem sentido vergonha de falar de Jesus? De demonstrar a sua fé? Como você tem se comportado? Não jogue fora essa oportunidade que nos foi dada, que possamos viver uma vida correta e que agrada a Deus. Vamos para o versículo 12. Aí diz assim no versículo 12: ela, quando diz aqui ela, está falando sobre a graça. Ela, a graça, né, nos ensina a renunciar a impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Esse texto aqui eu vou tirar o segundo princípio. O segundo princípio, se o primeiro foi a oportunidade de uma nova vida, esse segundo versículo ele vai falar sobre a possibilidade de experimentar mudanças. Ele diz aqui que a graça nos ensina. Essa palavra ensina no original, ela está ligada à pedagogia infantil. Ou seja, o professor que ensina uma criança a ler, né? Então aqui está falando, olha, eu vou te ensinar. Quem é que vai ensinar? A graça de Deus vai te pegar pela mão e vai te ensinar a renunciar à impiedade e às paixões desse mundo. Ela vai te ensinar a você negar essas coisas e a você viver de uma forma santa e piedosa nesta era presente, ou seja, neste momento. Então o Evangelho, ele deve ser mais que uma mensagem a ser comunicada. O Evangelho deve ser uma realidade a ser apresentada. Entenda aqui o que eu estou querendo dizer. O Evangelho deve ser mais do que uma mensagem comunicada. O Evangelho deve ser uma realidade apresentada. Uma realidade que nós trazemos em nosso viver. As pessoas olham para nós e vê a realidade da mudança em nossa vida. Quem conhece a graça terá consigo uma nova realidade, experiências de mudança no seu caráter, no seu coração, no seu comportamento. A graça nos ensina a renunciar à impiedade. O que é impiedade? Quando o texto diz aqui que nos ensina a renunciar à impiedade. A impiedade é qualquer coisa que despreza a graça de Deus. Qualquer coisa que despreza Deus, isso é impiedade. Então, qualquer comportamento que despreza o nome de Jesus, isso é impiedade, isso é pecado. Então, a graça de Deus, ela nos ensina. Imagina que, quando a gente também era velho homem, quantas das vezes a gente agiu com impiedade, quantas das vezes a gente zombou de Deus. Você acha que zombar de Deus é só você xingá-lo, não acreditar? Não, zombar de Deus, quando a gente desobedece, nós estamos zombando de Deus também. A pessoa que não foi salva, que não conhece a Cristo e peca,
né, por amor, por paixão ao pecado, a pessoa não conheceu a Cristo, ela está zombando de Deus. E a gente muitas das vezes tinha comportamentos assim terríveis antes de conhecer a Cristo. Então, a graça de Deus, nesse segundo princípio, ela nos dá a possibilidade de experimentar mudanças. Por isso que o texto diz que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões desse mundo. O que são as paixões mundanas? As paixões mundanas é dizer não para a natureza pecaminosa, para aquela voz que fala que nós podemos viver sem Deus, que nós podemos fazer isso, fazer aquilo. Isso são as paixões mundanas, são as coisas do mundo. Então, essa graça vai nos pegar pela mão e vai nos ensinar a renunciar às paixões do mundo, certo? E essa mesma graça, continua o versículo, diz que vai nos ensinar a viver de maneira sensata. O que é maneira sensata? É você ter domínio próprio, é você dizer não para o pecado. Porque antes de você entregar a sua vida a Cristo, o pecado tinha força total na sua vida, mas agora que você entregou sua vida a Jesus, você tem força para dizer, eu não vou pecar, e não peca. Porque Deus dá força, Deus na sua misericórdia e graça, nos ajuda a não pecar. Não quer dizer que a gente é santo, 100% santo, né? A gente erra, a gente peca. Mas totalmente diferente quando a gente não tinha Jesus. Quando não tinha Jesus, a gente pecava mesmo por paixão, por amor. Hoje, a gente já consegue ter domínio próprio. Vem aquela vontade de pecar e você diz, eu não vou. E não peca. Por quê? Porque Deus lhe deu força. Deus está te ajudando nesse processo. Então isso seria essa vida sensata que a graça vai nos ensinar. E ela também continua dizendo no versículo, né, que vai nos ajudar a viver de maneira sensata, de maneira justa. O que é justa? Justa é você promover o bem aos que estão em sua volta. A graça de Deus também nos ajuda nisso, a promover o bem às pessoas que estão em nossa volta. E por último diz, e piedosa nesta era presente. O que é piedade? É viver qualquer área da sua vida perguntando, né, qual é a vontade de Deus. Se impiedade é fazer as coisas contrário a Deus, piedade é a gente pegar todas as coisas da nossa vida, todas as áreas, e antes de tomar uma decisão, perguntar, Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? É da tua vontade que eu faça aquilo? Isso daqui é viver de forma piedade. Quem faz isso? A graça. A graça que se manifestou, que é Jesus Cristo. Ele nos ajuda a tomar as decisões corretas. O terceiro princípio, o primeiro princípio, para relembrar os irmãos, foi a oportunidade de uma nova vida. Não desperdice a oportunidade de uma nova vida, certo? A igreja que precisamos ser é uma igreja que é uma nova criatura, é uma igreja que nasceu de novo. Então eu nasci de novo, você nasceu de novo. Lembre-se disso. Deixe os comportamentos mundanos, deixe o velho homem para lá. Isso não faz mais parte da sua vida. Você tem que viver a fazer a vontade de Deus. O segundo princípio nesse versículo é que há possibilidade de experimentar mudanças. Ou seja, Deus, quando entra na nossa vida, nos dá uma nova vida, e essa nova vida vai trazer várias mudanças. Ou seja, o que era errado, eu agora não faço mais, agora eu escolho fazer o certo. Então, eu experimentei muitas mudanças. Todos os dias eu experimento mudanças. Deus me ensina algo que impacta o meu viver, a minha forma de se comportar, tá certo? E isso são mudanças que Deus coloca na nossa vida. Terceiro lugar, versículo 13, olha aí, versículo 13 diz assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A parte A diz, enquanto aguardamos a bendita esperança. O terceiro princípio que a igreja precisa ter em sua vida, é a certeza de um novo destino. Paulo aqui, ele está falando, olha, enquanto aguardamos a bendita esperança, essa bendita esperança que ele está aguardando aqui, é Jesus Cristo. Então, nós crentes precisamos ter a certeza de um novo destino. Se você perguntar a um incrédulo, se você perguntar a um homem sem Deus, pelo que ele vive, ele vai dizer, eu vivo pela minha família,
eu vivo pelos meus filhos, eu vivo pelos meus estudos, eu vivo pelos meus animais. Mas qual deve ser a resposta do crente? Se eu perguntar para você, por que você vive? Pelo que você vive? Será que você saberia responder? Você já parou para pensar nisso? Se eu perguntar, vou repetir, se eu perguntar para você, para que você vive? Pelo que você vive? Qual é o motivo maior? Aí o crente tem que responder, né? O crente tem que responder, e Paulo responde aqui. Você nota aí que o versículo 13 diz: enquanto aguardamos a bendita esperança. Aí tem 2 pontos. Tem aí na sua Bíblia, pode olhar, tem 2 pontos. Paulo vai explicar, certo? Esses 2 pontos vai significar uma explicação que Paulo vai dar, porque, tá certo, ele aguarda essa esperança. Ele diz: a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É isso aqui que o apóstolo Paulo, tá certo, nessa carta a Tito, ele está querendo falar. Olha, eu aguardo a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu vivo, sabe pelo quê? Para quê? Para me encontrar com o meu rei, para me encontrar com o meu Salvador. Então, isso aqui é o 3º princípio. Todo crente, ele deve viver ansiando o dia que vai encontrar Jesus Cristo. O dia em que vai morar, vai sentar na mesa com o Senhor, vai viver eternamente com Ele. A gente tem que ansiar a volta de Cristo. Nós devemos ter alegria, prazer, paixão pela volta de Cristo. Uma igreja que não sente esse desejo tem uma coisa errada, e é grave. É grave. Porque um crente não pode ter outra motivação nessa vida a não ser querer se encontrar com o seu Salvador. Essa é a minha grande motivação de viver, certo? De viver. É um dia partir daqui e saber que eu vou encontrar com aquele que me salvou. E assim também deve ser a nossa motivação. E para encerrar, o último ponto, versículo 14. Diz assim: Ele aqui se referindo a Jesus, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aqui é Tito, capítulo 2, versículo 14. Aqui, meus amados irmãos, é o 4º princípio. O 4º princípio é a convicção de uma nova identidade. Diz que ele se entregou, Jesus se entregou de forma voluntária, tá certo? Para quê? Para nos remir de toda maldade, tá certo? De toda maldade. Remir quer dizer pagar uma dívida, certo? Então Jesus, ele pagou a nossa dívida lá na cruz. Para quê? Para que a gente seja um povo dedicado à prática de boas obras, para que a gente seja um povo particularmente dele, ou seja, uma nova identidade. Ele está querendo dizer aqui que a nossa identidade agora é marcada pela remissão de toda maldade, ou seja, Deus pagou a nossa dívida, Deus perdoou os nossos pecados, o pecado não opera em nós, nós somos livres. Essa liberdade que Deus nos deu é para dizer não ao pecado. Cristo nos purificou, Cristo nos deu um banho, nos limpou de toda a sujeira, e agora eu tenho uma nova identidade. Agora eu não sou mais criatura, eu sou filho de Deus. Você sabia que nem todo mundo é filho de Deus? Agora, você falar isso aí no lado de fora, você corre o risco de apanhar. Quem é filho de Deus, né? A Bíblia diz que todo aquele que entrega a vida a Cristo, esse sim se torna filho de Deus. Agora, quem não tem Cristo é criatura. É criatura. Só é filho de Deus quem nasceu de novo. Só é filho de Deus quem é nova criatura. Se você não nasceu de novo, se você não é nova criatura, você não é filho de Deus. Isso é o que a Bíblia nos afirma, tá certo? Então, nós precisamos ter certeza, nós precisamos ter a convicção dessa nova identidade. Então, a igreja que nós precisamos ser, em primeiro lugar, uma igreja que recebeu a oportunidade de uma nova vida. Nós precisamos viver essa nova vida diariamente, deixando aquele velho homem, aquelas atitudes que a gente tinha antes de ser cristão, para lá, bem distante da gente, porque agora a gente é uma nova criatura.
a possibilidade de experimentar mudanças. A graça de Deus, ela gera transformação, ela gera mudança. É impossível a gente ser a mesma pessoa depois que a gente conhece a Jesus. A certeza de um novo destino. Precisamos ter certeza que ao partir daqui nós vamos encontrar com Jesus, o nosso Salvador. E por último, a convicção de uma nova identidade. Eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, eu sou povo de Deus. Deus me salvou, agora eu sou filho de Deus. Então nós precisamos ter esses 4 pontos, lembrarmos desses 4 pontos diariamente em nossa vida. Quem conhece a graça não vai ter o evangelho como peso, como algo chato, como algo banal. Quem conhece a graça, ele é apaixonado por Jesus Cristo. Muitas pessoas acham a igreja, sei lá, a palavra, a oração, a programação algo chato, algo ruim, certo? Mas quem conhece a graça não age dessa forma. Quem conhece a graça, com certeza é apaixonado por Jesus Cristo. Então essa é a palavra, tá certo, que eu tinha para trazer nessa noite para vocês, que a graça manifestadora de Deus, através de Cristo Jesus, que foi revelada a todos nós, que nos deu uma nova vida, que nós possamos valorizar isso. Que a gente poderia estar agora em qualquer outro lugar. A gente poderia estar agora num lugar muito ruim, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos salvou, e nós estamos aqui hoje, e precisamos valorizar cada segundo, precisamos valorizar a Bíblia, precisamos valorizar o sacrifício que foi pago ali na cruz, amém? Vou convidar o irmão Leandro para trazer um louvor, e enquanto estiver nesse louvor, os irmãos vão poder depositar aqui, tá certo, os dízimos e ofertas. A caixinha mudou de lado, tá certo, tá desse lado de cá. Os irmãos, portanto, que trouxeram dízimos e ofertas vão poder depositar aí. Logo após o louvor, eu volto com alguns avisos e a gente encerra o nosso culto. Graças a Deus, igreja. Pelas mãos, me pegou pelas mãos, sobre mim, derramou sobre mim seu amor. Eu hoje sou fruto desse amor. Eu recebi um novo coração. Aspergiu sobre mim, aspergiu sangue seu, e o pecado era meu. Foi na cruz, ganhei liberdade, foi na cruz. Jesus pagou com sangue a salvação. Somente pela graça de Jesus aqui estou. Somente pela graça de Jesus que me alcançou. Sem que nada merecesse receber de Deus
Jesus pagou pecados que eram meus. Somente pela graça de Jesus eu me refiz. Somente pela graça pude ser alguém feliz, sem que nada merecesse receber de Deus a graça revelada. A mim foi dispensada por amor. Aspergiu, sobre mim aspergiu sangue seu, e o pecado era meu. Foi na cruz, ganhei liberdade, foi na cruz. Jesus pagou com sangue a salvação. Somente pela graça de Jesus aqui estou. Somente pela graça de Jesus que me alcançou, sem que nada merecesse receber de Deus. Jesus pagou pecados que eram meus. Somente pela graça de Jesus eu me refiz. Somente pela graça pude ser alguém feliz, sem que nada merecesse receber de Deus a graça revelada. A mim foi dispensada por amor. Amém. Amém. Que a graça de Deus nos ajude diariamente, tá certo? Renove as suas forças para mais uma semana que se inicia. Te dê força e cuide de todos nós, né? Deus com certeza está cuidando. Você busque sempre forças em Deus. Vocês busquem sempre alegria em Deus. Então, quando vier a dificuldade, quando vier as circunstâncias, lembre que Deus está do seu lado, que Ele não te abandona, certo? Ele está contigo e você vai vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, só alguns comunicados. Isso é referente aos cultos mesmo, né? Domingo, ou melhor, terça-feira é os dias reservados para os PGMs, porém tem PGM que realiza os seus encontros em outras datas, ou em outro dia da semana. Não há nenhum problema, tá certo? A gente marcou terça-feira para acontecer os PGMs, mas alguns PGMs têm disponibilidade em outros dias, que não seja na terça. Eu quero incentivar vocês a participar de algum PGM, certo? Se você não está participando, se não está acontecendo o seu PGM, tá certo? Chega, conversa comigo, que a gente senta, conversa e vê aí o que é que nós podemos fazer, tá certo? Entre em contato com a liderança aqui da igreja. Quinta-feira, escola bíblica. A escola bíblica também já está sendo de forma presencial. Nós ainda estamos respeitando essa questão da Covid, né, com todos os protocolos de segurança, evitando o público de risco e, no caso, pessoas idosas acima de 60 anos, tá certo? Então, inclusive, nós tivemos aí um aumento de casos, né, em Caicó, na região do Seridó em si. Aqui em Timbaúba, nós temos aí um número de suspeitos aumentando novamente. Então, a gente pede que os irmãos continuem
atentos, tá certo? Que vocês não relaxem também nessa questão, não brinquem, né? Faça a sua parte, por mais que muitos desrespeitem, por mais que muitas pessoas não levem isso a sério, que você como cristão, salvo pela graça, que é uma nova criatura, né? Seja uma pessoa sensata, seja uma pessoa que se diferencia dos outros, né? Algumas pessoas até fazem algumas críticas, mas já está tudo aberto, os bares, as pessoas irresponsáveis, as festas, as farras estão abertas, sendo que a igreja não é um bar, a igreja não é um supermercado, a igreja não é uma festa do mundo, certo? A igreja é um lugar de pessoas que têm uma consciência crítica, que zela por você mesmo e zela pelo próximo. Então, por isso, né, nós estamos ainda, de forma rigorosa, procurando seguir isso. Por mais que alguns não entendam, mas é para a segurança de todos nós, tá certo? Isso também é um exemplo para a cidade, a gente fazer esse diferencial, questão de saúde pública. Nós ainda estamos num momento complicado, a pandemia não acabou, né? Temos aí a segunda onda nos países da Europa, com grande número de mortos. Então nós não podemos relaxar. Enquanto cidadão, enquanto igreja, possamos dar exemplo, tá certo? Respeitando as normas de segurança, não só aqui dentro do templo, mas principalmente também do lado de fora, certo? Tomando bastante cuidado, usando a máscara, usando o álcool, enfim, evitando as aglomerações, que possamos estar bastante atentos a isso. Domingo temos culto também de 5h30, esses eram os comunicados. Agora vamos ficar de pé, vamos orar e vamos encerrar o nosso culto com a bênção do nosso Deus, orando ao Senhor, entregando essa semana a Jesus. Pai, queremos te dar graças por esse culto, obrigado por esse momento que passamos aqui. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi ministrada, falando sobre a graça de Deus, falando sobre a igreja que nós precisamos ser. E nós, ó Pai, precisamos ser uma igreja cheia da graça de Deus em nossas vidas, para que a gente valorize a nova vida que o Senhor nos deu, Precisamos, ó Pai, também cada dia mais expressar mudanças, ó Pai, extremas na nossa vida. Porque essa nova vida nos faz fazer novas escolhas, novas decisões. Então, meu Pai, nos ajuda nesse processo de mudança que nós enfrentamos diariamente, procurando o caminho da santidade, dizendo não para o pecado. Ó Pai, obrigado por essa nova vida. Que o Senhor continue mudando, me moldando, me transformando. Que o Senhor continue aqui, meu Pai, agindo na vida de cada um, no coração, na mente, também moldando, assim como um vaso de barro está sendo moldado pelas mãos do oleiro. Que o Senhor venha também moldar todos nós, para que a gente venha a ser transformado e fique, ó Pai, do jeito que o Senhor deseja. Que a gente possa obedecer a Tua palavra e cada dia mais dizer não para o mundo. Ó Pai, obrigado por essa palavra. Nos ensina a ser essa igreja dedicada, apaixonada pela obra do Senhor, apaixonada por Ti, ó Deus, e cumprindo sempre o Teu querer e a Tua vontade. Nos dá uma semana abençoada. Aqueles que vão trabalhar, que essa semana seja uma semana abençoada no trabalho. Aqueles que estudam, que o Senhor também possa dar, ó Pai, uma semana muito produtiva para os estudos. Aquela que é dona de casa, ó Pai, todas as funções, todas as áreas da nossa vida durante essa semana, vem nos ajudar, Senhor, nos dá sabedoria para tomar as decisões corretas, para fazer as coisas certas, conforme a Tua vontade. Nós entregamos essa semana em Tuas mãos. Nos livra e nos protege de todo mal, nos leva para casa em segurança e nos dá uma boa noite de sono e de descanso, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite e até mais, pessoal.